Repita assim junto comigo: ó Santíssima Virgem, se tu me guardardes, eu nada perderei. Se me sustentardes, jamais cairei. Se me protegerdes, estarei a salvo de todos os meus inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que alegria tremenda poder estar aqui, né, nesta noite, na comunidade de fidelidade, neste grupo de oração, no Salão de São João Paulo II. Já tive experiências com Deus aqui, neste lugar. O pessoal da fidelidade sempre foi e ainda é para mim, na minha caminhada com Deus, uma grande referência, né? Um pessoal que tem perseverança e que leva de fato a sério o trabalho com Deus. E que alegria poder estar aqui, partilhando ainda mais neste mês, né? No mês da Santíssima Virgem, daquela que mudou a minha vida, né? Daquela que me deu a graça de mergulhar mesmo nos mistérios de Deus. Queria que então deixa eu só me apresentar direitinho. Meu nome é Ricardo, eu tenho 31 anos, faço parte do grupo de oração Água Viva ali na paróquia São Benedito. Sou casado há 1 ano e 6 meses com a Priscila, a quem eu chamo carinhosamente de Minha Maria, sou apaixonado por ela. Ela não pôde estar aqui hoje, né? Hoje a gente está num caminho de missão, uma correria, e hoje foi o dia de limpar a casa, né? Então eu limpei até agora às 5 e pouco, e aí eu tive que vir para cá. E ela continua lá, chegando à noite, vou levar ela para jantar para poder organizar. Se você está aí com a sua Bíblia, abre no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. Está bem facinho aí, entre Gênesis e Apocalipse. João 19, 25. Da Bíblia de Maria, que página aí, por Deus, que a minha tradução é diferente. Qual que é a página da Ave Maria que o pessoal se ajudar? Como? 1410. 1410 da Ave Maria. Então vamos lá, ler o que a palavra de Deus nos diz. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. E a tradução é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena e Maria Madalena. Jesus então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Palavra da salvação. Você que está com sua Bíblia, dá um beijo aí na Bíblia. Vamos aplaudir a palavra de Deus. O tema proposto para essa noite, irmãos, é a devoção à Santíssima Virgem, a devoção à Nossa Senhora. A primeira coisa que nós precisamos entender quando se trata da devoção à Nossa Senhora é que ela não é um adendo, ela não é um acréscimo, ela não é um penduricalho na fé, ela é necessária para a nossa salvação. A devoção à Virgem Maria, ela é na nossa fé, na fé católica, que é na Igreja Católica, aquela que lá em Mateus 16, Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E ele disse para Pedro: eu te darei as chaves do céu. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. E a Santa Mãe Igreja nos diz, irmãos, que a devoção à Nossa Senhora, ela é parte integrante, ela é parte essencial da fé católica. E se a Igreja Católica disse, foi ligado na terra, e se foi ligado na terra, está ligado no céu. A verdade da igreja é a verdade para a nossa salvação. Então não existe como nós contestarmos isso. A devoção à Nossa Senhora, ela é necessária para a nossa salvação. E se a gente quiser contestar, né,
tem que contestar com Deus, porque foi Ele quem disse assim, foi Ele quem fez. Jesus no alto da cruz, no momento mais profundo, no ápice da manifestação do seu amor, quando Ele dava a sua vida, quando Ele, estava ali destruído, machucado no alto da cruz, o crucificado morre não de outra coisa senão de asfixia. Ele está com os braços levantados e chega uma hora que ele já não consegue, o pulmão não tem mais força mais para dilatar o diafragma, e ele morre de asfixia. Então, para Jesus, aquilo que ele falava tinha que ser muito, muito importante, porque ele tinha que se apoiar nos cravos das mãos e nos cravos dos pés, se levantar para poder respirar e falar. Ele não ia ficar gastando palavras à toa. Entre as 7 frases que Jesus disse, esta é uma delas. Ele olhou para ali, viu a sua mãe, a Virgem Maria, a irmã de sua mãe, viu Maria Madalena, e do lado o discípulo a quem ele amava. Olhou para Nossa Senhora e disse, olhou para São João e disse: filho, eis aí a tua mãe. Disse para ela: mulher, eis aí o teu filho. Foi do alto da cruz. E quando a pessoa está morrendo, geralmente ela entrega aquilo que ela tem de mais importante, ela vai distribuindo aquelas coisas que ela tem de mais importante, é como se fosse um testamento. E o testamento de Jesus para a nossa vida, que foi feito em cima de São João, recebe a mãe em casa. Eis aí a tua mãe. A palavra diz, a partir daquele momento, ele a levou para casa. Queridos, foi Jesus quem entregou. E esta palavra, ela já acontece, já acaba com essa mentalidade, com essa mentira diabólica que pessoas têm dito, né? Principalmente os nossos irmãos amados protestantes, dizendo que Nossa Senhora teve outros filhos. Se ela tivesse outros filhos, seriam esses filhos que a levariam para casa. Mas ela foi entregue nas mãos de João, porque justamente ela não tinha mais nenhum filho. A partir dali ela ganhou milhares e milhões de filhos. E somos eu e você. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você é filho de Nossa Senhora. Olha para o outro lado e fala: você também é filho de Nossa Senhora. Queridos, é de uma lógica muito simples. Se da primeira vez que Jesus veio a nós foi por meio de Nossa Senhora, e São Bernardo de Claraval vai dizer, ela é a escada que Jesus usou para descer até nós, e a mesma escada que nós devemos usar para subir até Ele. Se na primeira vez Jesus veio até nós, e de fato a nossa salvação, ela é Jesus ser formado em nosso coração, né? Os santos da igreja dizem, a tradição da igreja diz isso, que é enquanto Jesus vai se formando na nossa alma e no nosso coração, e aí está acontecendo a nossa salvação. E no final, né, quando nós, com a graça de Deus, alcançarmos o céu, então vai dizer a palavra de Deus, então Jesus terá sido feito tudo em todos. Se na primeira vez Jesus veio por meio de Nossa Senhora, e você já leu lá em Hebreus que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, se Ele não muda de conduta, se da primeira vez Jesus veio até nós, por meio dela, todas as vezes que Jesus vem até nós, é pelas mãos de Nossa Senhora, porque Deus não muda de conduta. A conduta de Deus, ela é reta e ela é a mesma, e a palavra diz isso ontem, hoje e sempre. Então, querido, São Bernardo de Claraval também dizia que ela é a porta do céu. Ela é a porta do céu por 2 motivos, dizia São Bernardo de Claraval. Uma, porque todo aquele que entra no céu precisa passar pelas mãos de Nossa Senhora. E todas as graças que do céu saem, é pelas mãos dela que são distribuídas. Ah, Ricardo, mas por que é assim? Filho, adore a liberdade de Deus. Foi Ele quem assim determinou. Foi Ele quem assim quis. E, a grande parte do teor dessa pregação, ela vem desse livrinho chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? Ele traz um método de devoção que santificou, entre tantos outros, São João Paulo II, né? O lema de pontificado de São João Paulo II era este: Totus Tus, né? Que é uma frase tirada deste livro. Totus Tus Maria, todo teu Maria. É uma devoção profunda, é uma devoção de entrega total a Nossa Senhora, assumida pela igreja, levada pela igreja. Até alguns papas fizeram encíclicas sobre esta devoção. Então, enfim, é uma verdade tirada daqui. Então, a verdade da igreja é a tradição da igreja. A devoção à Nossa Senhora, ela é de verdade necessária para a nossa vida. Acontece assim, aqui nesse livro vai dizer que quando o Espírito Santo chega numa alma e ele não encontra a Virgem Maria, ali ele não realiza grandes obras. Porque onde o esposo está, o esposo só vai onde a esposa está. Agora, quando o Espírito Santo chega numa alma e você vê e ele encontra a Nossa Senhora, ele realiza grandes coisas na vida daquela alma, na vida daquela pessoa. Quando ele chega em alguém, ele encontra ali a presença de sua esposa amada e fidelíssima.
Santíssima, ali acontece uma grande graça, e você pode ver, irmãos, dê uma olhada nas pessoas que você conhece que são pessoas de mais fé. Pense nas pessoas que você olha e são exemplos de fé para ela, e fatalmente você vai ver que muitas vezes você encontrará com o terço na mão. Os santos mais, né, de grande estatura na igreja, e você vai ver São Padre Pio de Pietrelcina, que é um dos mais recentes, São João Paulo II, você vai ver São Bernardo de Claraval, você vai ver São João Damasceno, São Bernardino de Sena. São todos os santos que tinham uma devoção profunda pela Virgem Maria, são todos os santos que tiveram um profundo amor, uma profunda entrega nas mãos da Virgem Maria, porque é justamente isso. São João Damasceno vai dizer assim, numa de suas orações: ser vosso devoto, ó Santíssima Virgem, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele deseja salvar. E São Gabriel de Nossa Senhora das Dores já dizia: eu creio que vou para o paraíso. Na verdade, eu já vivo o paraíso aqui na terra, porque sou devoto de minha Mãe Santíssima, porque eu sou devoto de Nossa Senhora. É uma entrega, é a maneira como os apóstolos viveram, como os santos viveram, entregando a sua vida a Nossa Senhora, porque quando nós nos entregamos a ela nos leva direto a Jesus. Sabe qual foi o testamento de Nossa Senhora? Qual foi a última palavra que Nossa Senhora disse no Evangelho, pelo menos? Evangelho de São João, capítulo 2. Quando, de alguma forma, nós poderíamos olhar e pensar que existia alguma glória para ela, porque ela adiantou a vontade de Deus, né? Jesus falou: ainda não é minha hora, e ela intercedeu. Quando alguém achava que ela iria se encher de glória, ela sai da frente, aponta para Jesus e diz: fazei tudo que Ele vos disser. Foi a última palavra de Nossa Senhora que nós temos no Evangelho. Ela, quando nós nos damos inteiramente para ela nos leva para Jesus. Sabe, irmãos, nós temos por muitas vezes na nossa cabeça algumas coisas que estão contaminadas pela mentalidade protestante. Nós temos na nossa cabeça porque os nossos irmãos acabam dizendo: vocês adoram imagens, vocês adoram Nossa Senhora, vocês isso, vocês aquilo. E particularmente eu não tenho mais paciência com esse tipo de coisa. Irmão, muda de conversa, porque eu não aguento mais, né? E por causa disso, por muitas vezes, quando nós olhamos, nós começamos a ouvir de Nossa Senhora, começamos a querer mais de Nossa Senhora, nós acabamos nos travando, porque a gente já pensa: será que eu já não estou exagerando? Será que já não é exagero essa entrega total à Virgem Maria? Queridos, Nossa Senhora não quer nenhuma glória para ela. Nossa Senhora não deseja nada para ela. Ela não é como a mulher lá do Gênesis, a Eva, que quis ser como Deus pelo orgulho e ali comeu do fruto. Não, a Virgem Maria não é. E Eva também não era, mas depois começou a ser tocada pelo pecado. A Virgem Maria, ela foi isenta do pecado. A irmã lia aqui a oração na qual São Padre Pio dizia que ela é a Imaculada Conceição. Ela foi livre de todo o pecado já no seu nascimento. Ela foi livre de todo o pecado no decorrer da sua vida, e ela continua livre de todo o pecado, pura e santa. A criatura mais bela e mais perfeita que já pisou sobre a face da terra é a Virgem Maria. São Dionísio Areopagita, ele dizia que a primeira vez ele viu Nossa Senhora, ele é da época dos apóstolos, e ele disse que a primeira vez que ele viu a Virgem Maria, se a fé dele não tivesse já bem estruturada em Deus, e se ele não soubesse que só existe um Deus, Deus único, ele disse que ele a tomaria por uma divindade, de tão bela, de tão perfeita que era aquela criatura, de tanta santidade que ela transpunha. E no livro Glórias de Maria, Santo Afonso de Ligório faz uma analogia que eu acho linda. Ele diz assim, para a gente poder entender e depois entrar nas verdadeiras e nas falsas devoções, a Nossa Senhora. Ele faz uma analogia com um pintor, Santo Afonso de Ligório. Ele diz assim: se um pintor pudesse, é lógico que a comparação é uma comparação até esdrúxula assim, mas ele diz: se um pintor pudesse pintar, e quanto mais bela ele fizesse a pintura de uma mulher, aquela seria a sua esposa. Então, quando ele terminasse de pintar, aquela ali seria sua esposa. Com certeza ele iria se empenhar em fazer uma bela pintura, sim ou não, meu Deus? A mais bonita de todas, toda perfeita, toda maravilhosa, para poder ter ali a sua esposa. E o Espírito Santo, ele teve a oportunidade de criar e de formar a sua esposa. Então, de qual beleza e de qual santidade, de qual perfeição ele não moldaria aquela, já que ele é Deus, é dono de toda a perfeição. Então ele fez ela com toda a perfeição, para que ela pudesse ser esposa dele e com ele gerar aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Essa é a Virgem Maria, aquela que nós temos de verdade uma necessidade
Deus desejou assim. Ele entrega a Virgem Maria para aqueles que se abrem e para aqueles que Ele quer salvar. Já disse, concordavam todos os santos, São Bernardo, Santo Efrem, todos eles concordavam que é um sinal claro. É um sinal claro de perdição ter rejeição a Nossa Senhora. É um sinal claro de perdição da alma. É um sinal claro de predestinação à perdição. Ter repulsa a Nossa Senhora. Não sou eu quem está dizendo. É a tradição da igreja. Pelo menos uns 10 santos concordam com esta frase. Que é um sinal de repulsa. E é óbvio isso, irmãos. É óbvio. Imagine... depois eu vou ler uma parte de um livro aqui que também é de São Luís, e ele diz assim: Deus, quando Ele quis trazer sobre esse solo árido que é a nossa terra, que é o nosso mundo, quando Ele quis trazer o seu Filho para poder frutificar a salvação, antes Ele regou o solo com a vinda de sua Mãe Santíssima. Ele regou o solo do nosso mundo, para que o solo ficasse fértil, o solo fértil do qual a irmã nos dizia aqui na oração. Ele regou com a presença da sua Mãe, da Santíssima Virgem, para que depois então, o terreno já fértil, Jesus pudesse vir, plantar a semente e frutificasse. E é por isso que há 2000 anos a Igreja Católica está aí, e não adianta. Quanto mais é perseguida, quanto mais a gente vê Deus, ela mais cresce, porque a tradição já dizia: o sangue dos mártires sempre foi semente de novos cristãos. Se você tem medo por causa a gente tem visto lá no Oriente Médio, cristãos sendo perseguidos, sendo mortos, nada nos diz e nada nos garante que daqui a algum tempo também não chegue aqui. A gente está vendo o comunismo querendo tomar conta aqui do nosso país, e a Virgem Maria já dizia lá em Pesqueira, numa aparição que ela teve para uma menina que depois se tornou religiosa, que o comunismo tomaria conta do nosso país se nós não rezássemos, se nós não tomássemos a devoção a ela e a devoção ao Sagrado Coração com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho. E desculpa, nós não estamos fazendo isso, porque a gente está vendo passos e passos do comunismo tentando entrar no nosso país. Então, irmãos, mas não precisa de ficar amedrontado e nem nada disso, porque esta é a igreja que Jesus fundou. Nós temos a salvaguarda da qual eu falei. As portas do inferno nunca prevalecerão. Irmãos, nós temos junto conosco aquela que pisou na cabeça da serpente. Não tenha medo. Amém. Não tenha medo. Não tenha medo. É junto com ela que nós estamos, debaixo do banco dela, lugar onde Satanás não põe a mão, irmãos. Lugar onde Satanás não chega. Um dia o padre Gabriel à morte, dizendo num dos seus relatos, ele dizia: se os padres soubessem do poder que tem quando nós invocamos o nome da Santíssima Virgem no meio de um exorcismo. Ele era o exorcista oficial lá do Vaticano, agora parece que já não é mais, mas ele dizia: como acontece do inimigo ficar enfurecido e ir embora rápido quando nós clamamos o nome da Santíssima Virgem. Porque, óbvio, foi uma inimizade já profetizada por Deus. A única inimizade que Deus fez e sustenta. Lá em Gênesis 3. Colocarei ódio entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Aquela mulher da qual ele falava lá. Esta mulher é a mesma mulher que no alto da cruz Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. E a mesma mulher que lá em Apocalipse 12 diz: surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Esta mulher é a Virgem Maria. Existe um ódio entre as duas descendências, mas é óbvio que a descendência dela é vitoriosa, porque ela já pisou, e todos os dias pisa na cabeça da serpente, com aqueles que a levam para casa. Amém, irmãos? Amém. Mas acontece o seguinte, queridos: o inimigo de Deus, a primeira coisa que ele quer fazer conosco é nos colocar no pecado. E depois que ele consegue fazer isso, ele já nos desviou, já nos arrancou da devoção à Eucaristia, de um amor à Eucaristia e de comungar a Eucaristia. E logo o próximo passo é arrancar de nós a devoção à Nossa Senhora. A gente tem visto por onde a gente passa. O próprio Padre Faber, que faz aqui a apresentação deste livro, que é de 1740, o próprio Padre Faber, ele diz assim, que lá na Inglaterra começaram a fazer, os católicos começaram a querer fazer um ecumenismo, e eu tenho medo disso, né? Porque sempre que se faz ecumenismo, nunca nós guardamos tudo aquilo que é nosso, que é material de fé. A gente tem que então se esvaziar, arrancar a imagem, arrancar tudo que é belo da nossa fé, para poder conversar com os protestantes do mesmo jeito. Desculpa, nós caímos para o território deles, nós já não somos mais católicos quando a gente faz isso. O ecumenismo, irmão, e até lá no Vaticano, a Congregação da Doutrina e Fé já está começando a elaborar um plano para discutir ecumenismo e partir como assunto principal do ecumenismo a Santíssima Virgem.
para que a gente não perca aquilo que é a nossa identidade. Nós somos católicos. E aí, irmão, eles começaram a querer fazer lá na Inglaterra, na época do Padre Faber, um ecumenismo assim, para poder então conversar bem com os protestantes de lá, e começaram a deixar um pouco de lado, reduziram a devoção à Nossa Senhora, até de uma forma tão pequena que não incomodasse os nossos irmãos. Sabe o que o Padre Faber já dizia? E se você for lá hoje, você confirma isso. A fé morreu lá na Inglaterra e depois em todos os lugares ali da Europa. Na Europa, hoje nós vemos uma fé morta. Tem alguns irmãos, inclusive o Frei Diego, né, que já esteve celebrando aqui, e ele conversava comigo e ele falava: Rica, é terrível você olhar as igrejas. Por quê, irmãos? Porque foi perdendo essa devoção à Santíssima Virgem. O Padre Faber diz assim: nos poucos lugares onde o povo ainda tem fé, são os lugares onde ainda se mantém a devoção à Nossa Senhora. E você vê isso, claro, nos interiorzão, nós do sertão profundo, onde às vezes não consegue nem chegar padre. Como que a fé continua lá? Porque sempre tem uma senhorinha ou um senhorzinho que puxa o terço todos os dias, às 6 horas da tarde, na capelinha que eles têm, vão lá e puxam o terço. E é isso que sustenta a fé do seu povo. É isso que sustenta. Se nós não entendemos isso, nós nunca conseguiremos chegar até a salvação da nossa vida, a salvação da nossa alma. Se nós não entendemos que é pela devoção à Nossa Senhora que a fé, que a chama da fé, ela se mantém acesa no nosso coração, se nós não entendemos isso, nós vamos ficar muito comprometidos, porque as graças passam pelas mãos dela. Vamos ver então dentro da igreja algumas devoções que o próprio São Luís diz aqui no livro. São muitas, eu quero falar só de 3 falsas devoções que a gente vê. Ele fala primeiro dos devotos críticos, que são aqueles que se acham muito espirituais e muito superiores e dizem que essa coisa de Nossa Senhora, de rezar terço, é coisa de gente muito simples, né? Já não está na altura deles. Já se acham que eles precisam das coisas mais... Né? Eu não estou falando nem de gente de fora, viu? Estou falando dentro da igreja. Eles já querem as coisas mais, mais essenciais, as coisas mais elevadas, né? E acham que ter devoção à Nossa Senhora é coisa pequena. E acabam duvidando dos milagres que a gente ouve que Nossa Senhora tem feito na vida de tantas pessoas. Então quando uma pessoa conta: puxa, eu estava acontecendo não sei o que e tal, e de repente eu vi ali no quarto do hospital, eu estava prestes a morrer, eu vi ali uma mulher que apareceu e segurou na minha mão, uma luz muito grande. Eu já ouvi muitos testemunhos desses. Uma luz muito grande veio e a partir dali alguma coisa aconteceu, eu me recuperei rápido, aquela mulher desapareceu, eu tenho certeza que era Nossa Senhora. Aí esses caras olham e falam assim: se liga, isso aí é só mentira da religiosidade popular. Queridos, se você der uma olhada na vida dos santos, Santa Catarina Labouré, ela conta que um dia ela estava dormindo no quarto dela, ela viu uma luz tremenda iluminando o quarto dela todo. Ela não sabia o que era, e naquela época também não tinha holofotes, era só ali o lampiãozinho. Uma luz muito grande, ela viu o anjo da guarda dela, brincando ali. E aí ela olhou e falou: puxa, mas o que é isso? O que você está fazendo aqui? Falou: Nossa Senhora pediu para que você venha até a capela, que ela quer falar com você. Santa Catarina Labouré, que eu falei, né? Santa Catarina Labouré foi até a capela. Quando chegou lá, tinha uma cadeira e Nossa Senhora estava sentada naquela cadeira. Nossa Senhora falou muitas coisas para ela, e esta foi a aparição de Nossa Senhora das Graças. Santa Catarina Labouré teve a graça de deitar-se fisicamente no colo de Nossa Senhora. Ela sentiu o colo da Virgem Maria, e Nossa Senhora falou para ela, entre tantas outras coisas, se apresentando assim, com as mãos abertas assim, e dizia: saíam raios das mãos de Nossa Senhora, e em 2 ou 3 dedos não saíam raios. Santa Catarina perguntou: mas por que desses dedos não saem raios? Ela falou: os raios são as graças de Deus que eu tenho derramado sobre a vida de vocês. Esses dedos onde não saem raios são as graças que vocês ainda não pediram. São as graças que vocês deixaram de pedir. Então, irmão, essa é a Nossa Senhora. Quantos outros santos? Santa Bernadette, os 3 pastorzinhos em Fátima. Quantos outros santos tiveram aparições de Nossa Senhora? Só que esses espíritos elevados, não, eles não acreditam nisso, porque isso é muito fantasioso. São os devotos críticos, que criticam até mesmo a religiosidade popular do povo. Dizem: a Igreja Católica não adora imagens. Mas tem gente aí que a gente sabe que fica adorando imagens, sim. Miserável, cara desse, né? Miserável, irmão. Sabe, um dia São Luís Maria Grignon de Montfort, ele estava ajoelhado diante de uma imagem de Nossa Senhora. Aí veio um desses assim, né? Deve ter feito até uma espirradinha de coisa na boca, falar para ele: olha,
Por que você se ajoelha diante dessa imagem? Se Jesus está lá no sacrário, você podia ir até ele? São Luís olhou para ele assim, com toda humildade, e falou assim: sabe por quê, filho? Porque antes de estar lá, ele esteve aqui. Antes de estar lá no sacrário, ele esteve no ventre da Virgem Maria. Então é por isso, não tem problema. Ajoelhar-se diante de uma imagem de Nossa Senhora não é adoração, irmãos. Ajoelhar-se diante de uma imagem de Nossa Senhora é justamente crer, é entender que ela é a mãe que derrama sobre nós as graças que vêm do céu. Ninguém que é mariano, e São Luís vai dizer que Nossa Senhora não permite que uma pessoa que se entregue a ela fique na heresia, fique no erro. Ninguém que é mariano acha que Nossa Senhora é nosso Deus. Não, sabe muito bem que ela é aquela que intercede para que as graças venham. São Luís chama Nossa Senhora de onipotência suplicante. É aquela que consegue tudo pela súplica. Por isso a devoção a Nossa Senhora, ela pode ser coisa para a gente simples. Então tudo bem, eu quero me encaixar naquilo que Jesus disse: vinde a minhas criancinhas. Eu quero ser simples, porque sendo simples, eu sei que eu chegarei no céu. Agora esses muito elevados, eu não sei para onde eles vão, né? Segundo tipo de devotos, os devotos escrupulosos. É aqueles que temem dar muita honra à Nossa Senhora e assim desonrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já acabo com o argumento deles, citando São Maximiliano Maria Kolbe. Ele dizia: por mais que nós façamos, por mais que nós rendamos louvores à Virgem Maria, por mais que nós exaltemos a Nossa Senhora, nós nunca daremos para ela mais glória que o Pai do Céu deu quando a escolheu para ser mãe do seu filho único. Nunca, irmão, pode ajoelhar, pode deitar, fingir de morto, rolar, fazer o que você quiser, pode deitar diante da imagem, você nunca vai conseguir dar para ela mais glória do que Deus do céu, querido. Você entende isso? Os profetas clamaram, os juízes, os reis, tudo aquele tempo do Antigo Testamento, todo mundo queria o Messias, mas somente uma mulher. Dentre todas as milhões, milhares de milhões que já existiram, existem e existirão, dentre todas, só uma foi encontrada digna de ser escolhida para a mãe do nosso Senhor e nosso Salvador. Você acha que isso não é motivo para que nós rendamos louvores para ela, irmãos? O próprio Jesus, vai dizer São Bernardo também de Claraval, diz que Jesus deu mais glórias para Deus nos 30 anos que ele ficou sob a proteção, sob a obediência a Nossa Senhora, do que nos 3 anos que ele viveu em sua vida pública. Porque ali ele estava rendendo louvores àquela que o próprio Deus tinha escolhido para ser mãe, para ser a sua mãe. Jesus deu glória a Nossa Senhora sendo submisso a ela. Se Jesus foi submisso a Nossa Senhora, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: quem é você, miserável, para não ser? Se Jesus foi submisso a Nossa Senhora, é muita petulância, né? É muita soberba. E aí os irmãos dizem: não, eu chego a Nossa Senhora sozinho, eu chego a Jesus sozinho, eu não preciso de intermediários, porque a Bíblia fala que existe um único mediador entre nós e nosso Deus. Sim, irmãos. E é preciso de uma medianeira até o mediador. Sabe por quê? Eu tenho andado por esse estado de São Paulo aí pregando a palavra de Deus. Esses dias eu cheguei a um encontro lá em Botucatu e eu vi na camiseta de uma jovem. Estava lá, do encontro lá, e sabe como que estava? Para ver se Jesus fica mais próximo de nós, ver se as pessoas acham Jesus mais próximo. Estava lá, Jesus, o desenho de Jesus, a face de Jesus, pasmem, de bermuda, sem camisa, com uma prancha do lado. Para tornar uma coisa mais perto de nós. Sabe qual é o problema? Depois esse dia eu vi no G1 lá também, no site da G1, era um Jesus fortão, bombadão, camisa rasgada, com uns brincos, com um piercing, tatuagem, para poder mostrar que Jesus é mais próximo de nós. Sabe o que acontece? Quando nós não nos utilizamos deste caminho que é Nossa Senhora para chegar até Jesus, nós corremos o risco de perder a reverência diante de Jesus. Jesus nos trata como amigos, mas para nós Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor. Nós devemos chegar até Ele com toda reverência. E se um camponês, para chegar até o rei, ele se utiliza de alguém, de algum servo, porque ele não pode chegar sozinho, imagine nós querendo chegar até o nosso rei. Quando nós vamos acompanhados de Nossa Senhora, aí as coisas são diferentes. E o último tipo, vou instalar o tempo. O último tipo de devotos são os devotos presunçosos. E esses a gente vê demais. São os devotos que não querem mudar de vida.
São homens e mulheres que não querem viver santidade. São homens e mulheres que não querem de fato ter a sua vida modificada, configurada no Evangelho, ter Jesus formado em sua alma, mas aí se fiam em promessas que Nossa Senhora fez para aqueles que rezam um terço. Então, Malemar reza um terço, aí tem uma medalhinha de Nossa Senhora, às vezes no chapéu de cowboy, às vezes no pescoço escondida por dentro, às vezes um adesivo de Nossa Senhora no carro, e aí dizem, não, olha aí, ó, eu tenho uma medalha de Nossa Senhora, eu rezo para Nossa Senhora, ela nunca vai me deixar, quando eu morrer, ela não vai deixar que eu fique sem a confissão. Dá vontade de falar para ele, dorme com esse barulho, você vai ver onde você vai acordar. Não, irmão. Nossa Senhora, ela nunca faz nada que vá contra a vontade de Deus. Seria uma loucura para ela seria uma coisa inconcebível ela, querer ajudar e salvar aqueles que por desejo próprio, por diligência própria, não se prontificaram a deixar de crucificar o seu filho. Porque cada vez que nós pecamos, nós crucificamos Jesus de novo. Eu não estou falando que nós lutando, querendo ser santo, ali cair no pecado. Acontece, nós somos pecadores. Eu estou falando não daqueles que pecam, mas daqueles que estruturam a sua vida no pecado, permanecem no pecado e querem usar de Nossa Senhora como moeda de troca para ver se chega no céu. Aí interpretaram errado uma frase de São Padre Pio que diz que lá por trás, o Jesus ou Pedro olhou lá dentro do céu e viu gente que ele não tinha passado pela porta e viram que tinha um terço de Nossa Senhora lá por trás puxando as pessoas para dentro. E aí acharam que é gente que está perdido no pecado lá, fazendo tudo, e Nossa Senhora puxa para dentro. Nossa Senhora não é doida, irmãos. Nossa Senhora não vai contra Jesus. Ela puxa para dentro aqueles que lutaram e com a sua luta sincera e verdadeira não conseguiram se desvencilhar do pecado, viveram ainda no pecado, sabe, por causa de vício, por causa de traumas, por causa de um montão de coisa. Então, nesses podem recorrer à misericórdia da Virgem Maria, porque ela é mãe da misericórdia, ela é rainha da misericórdia. Então nós podemos nos valer dela. Agora, quem não quis mudar de vida são estes que depois de uma comunhão indigna, usar de má fé com a devoção à Nossa Senhora é o pior sacrilégio. Depois de uma comunhão em pecado mortal, de uma comunhão sacrílega, zombar da devoção à Nossa Senhora é o pior sacrilégio. E quem é presunçoso dessa forma está zombando da devoção à Virgem Maria. Então eu quero finalizar falando da verdadeira devoção, então. Daquilo que é a verdadeira devoção. De como precisa ser. São Luís falou mais muitos. Os devotos interesseiros, os devotos exteriores, os devotos inconstantes, tantos outros, mas tomaria muito tempo para a gente ficar falando deles. Como deve ser a verdadeira devoção? A verdadeira devoção precisa ser interior, muito mais, porque tem gente que acha, eu estou com a camiseta de Nossa Senhora, eu amo usar a camiseta de Nossa Senhora. Esses dias consegui uma medalha da Virgem Maria, ando com ela para cima e para baixo no serviço. O pessoal fala, não é muito grande não, eu falo, é o maior. É bom nós termos insígnias, sinais que demonstrem a nossa fé, só que a nossa devoção não pode parar nisso. A nossa devoção não pode parar no que é exterior. Quantas vezes nós já vimos pessoas dizendo, olhando para outros sem nenhum sinal que o caracterize, e olhasse e falasse, puxa, essa pessoa é diferente. Sem nenhum sinal que o caracterizasse, porque a devoção verdadeira ela é interior. A devoção verdadeira ela vem lá do fundo da alma. A gente quer justamente ter a sua vida transformada, modificada. Até São Germano tem uma oração dele no livro Glórias de Maria, de Santo Afonso, e ele diz assim, Santíssima Mãe de Deus, eu vos amo, mas temo que não vos ame. E aí ele explica, porque aquele que ama quer se equiparar ao amado, e eu estou tão longe de vós. Quem ama a Nossa Senhora deseja cada dia mais se achegar à santidade dela, buscar nela a graça de ter uma vida transformada, de ser um homem e uma mulher novos. Então a verdadeira devoção é interior, irmãos. A verdadeira devoção ela é eterna, que é confiante, confia tudo nas mãos de Nossa Senhora. Você já percebeu? É uma coisa psicológica nossa, mas na verdade não é nem psicológica. São rastros do pecado original que fez com que nós tivéssemos medo de Deus. Você já prestou atenção que se uma pessoa da sua família está com câncer, ou com uma doença, ou alguma situação, e alguém vem para você e fala que se faça a vontade de Deus. De alguma forma dá um gelo aqui dentro, que fala, isso é a vontade de Deus porque ele morra. Isso é a vontade de Deus porque, sabe, dá uma tremedeira aqui dentro. Na mesma situação, alguém com câncer, alguma situação difícil, alguém fala para você, filho, Nossa Senhora está cuidando de tudo. Parece que dá uma paz.
Parece que, e não é que Nossa Senhora seja mais bondosa que Deus, não é nada disso que eu estou dizendo. Na verdade, a Virgem Maria, em São Luís diz isso, olhada de cima de Deus, ela é menor que um átomo, não é nada, porque Deus é todo poderoso. Mas é porque nós recebemos esta graça de Deus, que foi quando veio o pecado original. Adão e Eva se esconderam atrás do arbusto, Demonstra aquilo que acontece conosco. Nós acabamos atraindo um medo de Deus. Inconscientemente nós temos medo de Deus, E às vezes nós tivemos uma criação que é, Papai do Céu castiga, Papai do Céu. Então a gente foge de medo de Deus. E por causa dessa artimanha de Satanás do pecado original, Deus deu uma rasteira nele e falou: estão com medo do pai? Deu para eles uma mãe. E deu para nós uma mãe. E que bom, e que lindo, e que gostoso nós sermos aconchegados no colo da mãe, irmão. Que confiança, que paz que dá quando nós nos entregamos à Virgem Maria, quando nós nos damos todos a ela, quando nós damos a nossa família para ela. Que delícia que é! A verdadeira devoção é interior, confiante ou terna, ela é constante, ela é desinteressada, ela permanece, não fica pedindo tudo em troca. Eu teria muitas devoções para a gente poder citar: o ofício da Imaculada, a coroinha de Nossa Senhora, a meditação das 7 dores, das 7 alegrias, das 1000 Ave Marias. Mas eu quero finalizar deixando para vocês a devoção que Nossa Senhora em 1214 deu para São Domingos de Gusmão, que é o Santo Rosário. Sejam os 4 terços ou um só no Brasil que a gente fala terço, em todos os lugares chama-se de Rosário. A devoção ao Santo Rosário. Nossa Senhora fez inúmeras promessas para São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão, ele estava num tempo onde existia uma heresia chamada dos albigenses. Era um povo que estava destruindo a fé católica. Era um tempo de luta, era um tempo de guerra. Estava terrível aquele lugar. Nossa Senhora deu para ele e falou para ele: por muito tempo os grandes santos rezaram o saltério, o saltério do Senhor. E eu quero dar para você o meu saltério, o saltério mariano, para você meditar os mistérios da vida de Jesus, rezando a Ave Maria. São Domingos de Gusmão converteu cidades, países, pregando o terço, o rosário, pregando a devoção ao Santo Rosário. Irmãos, depois da Santa Missa, o rosário é a oração mais perfeita. Depois da Santa Missa, o rosário é a oração mais eficaz e mais profunda, porque nele nós rezamos o Pai Nosso, que é tudo aquilo que nós precisamos pedir para o Senhor. Nós pedimos tudo para Deus pelo Pai Nosso. E além do Pai Nosso, nós rezamos aquilo que Nossa Senhora, nem era a Ave Maria que ela chamou para São Domingos, ela falou que era a saudação angélica. E nós rezamos 53 vezes em cada terço, cada rosário, mas não rezado inteiro, essa saudação angélica. Eu sei que eu estou 2 minutos estourando o terço, eu quero ler só uma coisa que ela disse para São Domingos de Gusmão. Na verdade foi São Domingos de Gusmão que disse, foi outra coisa que ela disse, mas essa aqui foi ele que disse. Pela saudação angélica, pela Ave Maria, Deus se fez homem. Foi quando a gente saudou que Deus se encarnou no ventre da Virgem. Uma virgem se tornou mãe de Deus. As almas dos justos foram libertadas do limbo. As ruínas do céu foram reparadas. Os tronos vazios se encheram. O pecado foi perdoado. A graça nos foi dada. Os doentes foram curados. Os mortos ressuscitados. Os exilados chamados. A Santíssima Trindade foi apaziguada. Os homens obtiveram a vida eterna. Enfim, a saudação angélica é o arco-íris, o símbolo da clemência e da graça dadas por Deus ao mundo. Esta é a Ave Maria. Dizia, não me lembro agora se era São Bernardino de Sena, que cada Ave Maria que você reza, você joga uma bomba do inferno. Cada Ave Maria que você reza, você joga uma bomba. Rezar o terço é metralhar os infernos. Rezar o terço é expulsar da tua vida toda e qualquer manifestação do mal. Eu tenho um irmão que esteve aqui conosco esses dias lá da Bahia. O nome dele é Irmão Trovão, da Fraternidade Combatentes na Fé. Ele esteve lá junto conosco. E ele falou, ele tem um carisma muito forte de cura e libertação também, como eu sei que é o carisma da comunidade. E ele disse que os piores casos que ele pegou, quando ele pegou um negócio feio mesmo, que ainda era para o leigo, que não era coisa só para sacerdote, ele falou que quando viu aquilo ali acontecendo, ele sentou do lado do abençoado ou da abençoada e falou: vem cá, vamos rezar o rosário. Quando rezou o primeiro terço ainda não saiu, rezou o segundo, ele falou assim:
nunca passei do quarto, que é o rosário, e rezar o terço. Não adianta ficar. Tem gente que acha que o demônio vai embora no grito, né, irmão? Gritando, esperneando. Não adianta isso. Porque a virgem que era silenciosa, foi ela quem pisou a cabeça da serpente. Tem alguma situação ruim? Reza o terço. Está triste? Reza o terço. Está feliz? Reza também o terço. Sua família está destruída? Reza o terço. Olha, Nossa Senhora tem 15 promessas aqui no livro, né? Seria muito extenso eu ler todas, mas entre tantas ela diz: quem se confia a mim por meio do rosário não perecerá. Os verdadeiros devotos do meu rosário não morrerão sem os sacramentos da igreja. O que me pedirem por meio do rosário sempre os obterão. Os verdadeiros filhos do meu rosário gozarão de uma grande glória no céu. Obtive do meu filho que todos os membros da Irmandade do Rosário tenham por irmãos, durante a vida e na morte, os santos do céu. Para finalizar, mano, já falei 2 vezes que ia finalizar. Geralmente chego na quarta. Eu vou parar na segunda. Santo Afonso de Ligório diz que todos os santos dizem que na hora da nossa morte, nós somos tentados o tempo todo, mas eles dizem que na hora da nossa morte acontecerá que o demônio fará a sua última investida sobre nós. É a última tentação, onde ele vai tentar perder a nossa alma, nos fazer desesperar de Deus, nos fazer perder a nossa fé em Deus, nos fazer negar a Deus. Isto, todos os santos concordam com isso, a tradição da igreja concorda com isso, que o demônio virá fazer a sua última investida, porque afinal, se você ainda está na graça, ele quer acabar com você, não porque ele quer você lá no inferno, porque ele gosta de você, porque ele é um perdido, porque ele é um destruído, e ele quer que você seja também, ele quer perder a sua alma, então ele fará a sua última investida. Nossa Senhora diz para Santo Afonso de Ligório que aqueles que são devotos do Santo Rosário alcançarão a última perseverança. Se ele vem com a última tentação, quem é devoto de Nossa Senhora alcançará a última perseverança. E ela disse aqui, olha, aquele que se confiar em mim por meio do rosário não perecerá. Libertarei prontamente do purgatório muitas almas por meio do rosário. Tem gente que da sua família que morreu, que você não sabe se está no purgatório. Reze o rosário pelas almas. Então entenda isso. Na hora da morte, nós precisaremos de uma força maior do que aquela que nós empreendemos todos os dias para ser santo. Porque não é fácil ser santo não, né, meu Deus? É uma luta tremenda, né? Todos os dias. Todos os dias vem o pecado na nossa vida tentar nos desviar. Mas na última hora virá ainda uma tentação pior. E aqueles que são confiados na Nossa Senhora nunca ficarão desamparados. São Bernardo de Claraval diz: nunca se ouviu dizer de alguém que tenha se confiado na Nossa Senhora e tenha ficado desamparado e tenha ficado desprezado. É pelas mãos de Nossa Senhora que nós conseguiremos chegar até Jesus. Se você ainda não tinha Nossa Senhora como sua grande rainha, como sua grande senhora, hoje, esta noite é dia de você sair daqui com o coração mariano, irmãos. Só vai aguentar no final dos tempos quem tiver um coração mariano. Só vai aguentar nos tempos de provação quem tiver um coração profundamente entregue a Nossa Senhora. Ei, Ricardo, desse jeito que você está falando, parece que você está excluindo os nossos irmãos protestantes. Não sou eu quem está fazendo. Eu não tenho autoridade nenhuma para dizer isso, dizer que um protestante não se salva. O que eu posso dizer sem sombra de dúvidas, porque a tradição me garante isso, é que se ele quiser se salvar para entrar no céu, ele vai ter que passar pela porta do céu, que é Nossa Senhora. Vai ter que passar por ela. Amém, povo de Deus? Amém. Vamos ficar de pé então e pedir para esta noite tão bondosa que ela nos dê a graça de sermos profundamente entregues a ela. Eu falei dessa devoção de São Luís Maria Grilhão de Monforte, lá no nosso grupo de oração. Nós estamos fazendo um tempo de quatro terças-feiras, nosso grupo é de terça, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nesse livro e nos consagrarmos à Virgem Maria na qualidade de escravos de Nossa Senhora. Nossa, Ricardo, escravo? É, escravo. É aquele que já percebeu que sozinho não consegue fazer nada. Já percebeu que tem que as suas forças são insuficientes para poder viver do jeito que Deus nos quer. E aí então se entrega totalmente à Virgem Maria, dá tudo para ela. Todos os bens temporais, espirituais, físicos, enfim, materiais, dá tudo para ela. Para que ela possa fazer do jeito que ela quiser. Nossa Senhora disse em Fátima que em meio a todas essas dificuldades que a gente tem passado, para que nós não temêssemos, porque no final de tudo isso, o coração imaculado dela iria triunfar.
é pelas mãos, pelo triunfo do coração de Nossa Senhora, que Jesus voltará, irmãos. E quando nós nos entregamos todos para ela, nós estamos contribuindo para o triunfo do Imaculado Coração. Vamos levantar daqui da comunidade de fidelidade, para esse Batistini, para esse São Bernardo, para esse mundo, um exército mariano, um exército que se dá nas mãos da Virgem, um exército que se dá nas mãos de Nossa Senhora. E aí nós iremos ver tamanhos benefícios que nós receberemos na nossa vida espiritual, na vida daqueles que nos rodeiam e na vida do mundo inteiro, porque Nossa Senhora é aquela do capital de graças que tem Nossa Senhora de Schoenstatt. O capital de graças é isso: nós damos tudo para a Virgem Maria e ela distribui do jeito que mais precisa. Talvez você reze, quando você dá tudo para a Virgem Maria, você reza aqui e tem um chinesinho lá que está morrendo, está se perdendo agora, e a graça da tua oração vai ajudar com que ele se salve. É assim, os filhos de Nossa Senhora se ajudam mutuamente. Se você sentir a vontade com isso, feche um pouquinho os seus olhos e peça para a Virgem Maria. Lembra que ela disse para Santa Catarina Labouré que os dedos que estão sem luz são as graças que nós ainda não pedimos, são as graças que nós ainda não clamamos a ela. E se você hoje quer sair daqui íntimo de Nossa Senhora, peça para ela, para que ela interceda, para que o seu esposo, o Espírito Santo, venha se derramar sobre a sua vida nesta noite, e você possa sair daqui, irmão, com os olhos abertos para aquilo que é a verdade da devoção à Virgem Maria, com os olhos abertos para esta graça tão maravilhosa que Deus nos deu, que é ser devoto da Virgem Maria, dessa graça tão grandiosa que Deus nos concedeu, que é entregar toda a nossa vida, a nossa família, tudo nas mãos da Virgem Maria. Então entregue hoje, peça para que Nossa Senhora interceda, para que você tenha coragem. E aí, querido, uma vez entregue nas mãos dela, comece a também colocar toda a tua família, todas as tuas situações. Não tenha medo de tudo nas mãos dela, entregue tudo nas mãos dela, porque ela vai levar tudo para o colo de Jesus. Se a tua família está passando situações difíceis, se a tua família está em cabos, está em migalhas, se a tua vida espiritual está assim, se existe vício, se existe dificuldades, tristezas, choros, adultérios, eu não sei o que acontece na sua vida, mas eu estou dizendo hoje, irmão, em nome de Jesus, na qualidade de batizado da igreja, entregue tudo nas mãos da Virgem Maria e você não será decepcionado. Entregue tudo nas mãos da Virgem Maria e você não será desamparado. Nesta noite, Nossa Senhora, neste mês de maio, tão caro para ela, onde nós consagramos tudo para ela, Nossa Senhora te trouxe aqui para que a tua vida fosse transformada. Nossa Senhora te trouxe aqui para que a tua vida fosse mergulhada na graça que é ser filho de Nossa Senhora, para que a tua vida fosse coberta pelo manto glorioso da Virgem Maria. E debaixo desse manto não existe lugar para o demônio, debaixo desse manto não existe lugar para o mal. Aqueles que estão debaixo do manto de Nossa Senhora serão pouco a pouco livres do mal, e no final da nossa vida iremos gozar da alegria da visão beatífica, da alegria do céu, da alegria de estar junto com o Senhor, porque esta mãe não nos desamparará, ela nos levará diante do seu Filho e nos colocará lá dentro do céu, porque foi a ela que Jesus deu essa graça, foi a ela que Jesus deu essa graça de ser a porta do céu, a mãe da misericórdia. Entregue tudo nas mãos de Nossa Senhora. Vamos cantar em honra, em louvor a esta Virgem, entregando toda a nossa vida a ela. Se a dor te doa por demais, Se o mundo não te crê jamais, se o mundo não te crê jamais, sabe pois que há alguém por ti, sabe pois que há alguém por ti, orando
oração. É uma oração também tirada do tratado, na qual nós dizemos para a Virgem Maria que se em tudo ela nos guardar, nós estaremos salvos e entregues. Repete assim comigo: ó Santíssima Virgem, Ó Santíssima Virgem, se tu me guardares